Boa noite a todos. Que a paz de Deus permaneça conosco, nos nossos corações, no nosso ambiente. Nossos músicos não desceram. Da sala do violão, a gente vai fazer a leitura de uma mensagem do livro Fonte Viva. Foi psicografado pelo nosso querido irmão Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E a mensagem diz assim: desculpa sempre. Se perdoarde aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Palavra de Jesus que estão em Mateus, no capítulo 6, versículo 14. Por mais graves que pareçam as faltas do próximo, não te detenhas na reprovação. Condenar é cristalizar as trevas, opondo barreiras ao serviço de luz. Procura nas vítimas da maldade algum bem com que possas soerguê-las, assim como a vida opera o milagre do reverdecimento nas árvores aparentemente mortas. Antes de tudo, lembra quão difícil é julgar as decisões de criaturas em experiências que divergem da nossa. Como refletir, apropriando-nos da consciência alheia, e como sentir a realidade usando um coração que não nos pertence. Se o mundo hoje grita alarmado em derredor dos teus passos, faze silêncio e espera. A observação justa é impraticável quando a neblina nos cerca. Amanhã, quando o equilíbrio for restaurado, conseguirás suficiente clareza para que a sombra não te altere o entendimento. Além disso, nos problemas de crítica, não te suponhas isento dela. Através da nociva complacência para contigo mesmo, não percebes quantas vezes te mostra menos simpático ao semelhante. Se há quem nos ame as qualidades louváveis, há quem nos destaque as cicatrizes e os defeitos. Se há quem ajude exaltando-nos o porvir luminoso, há quem nos perturbe, constrangendo-nos a revisão do passado escuro. Usa, pois, a bondade e desculpa incessantemente. Ensina-nos a boa nova, que o amor cobre a multidão dos pecados. Quem perdoa, esquecendo o mal e avivando o bem, recebe do Pai, na simpatia e na cooperação do próximo, o alvará da libertação de si mesmo, habilitando-se a sublimes renovações. Gente, a nossa mensagem vem nos trazer uma reflexão que nós temos muita dificuldade ainda, né, de compreender as deficiências alheias, de compreender os erros dos nossos irmãos, de compreender aquilo que não nos agrada, aquilo que nos incomoda. Só que, como a mensagem também nos fala, temos pessoas que nos amam e que reconhecem nossas virtudes, mas também essas pessoas ou outras tantas que enxergam os nossos defeitos. Então, todos nós temos defeito. E é muito difícil, que a gente ainda tem uma dificuldade muito grande de compreender por que aquela pessoa ainda faz isso que não me agrada ou ainda faz isso que é errado. Porque ainda está no caminho de evolução. Né? Nós temos virtudes e temos defeitos também. E muitos deles a gente tem muita dificuldade de superar. Como outros já tivemos defeito que o outro tem, que pessoas têm, que nos incomoda, que nós tivemos na nossa caminhada de espíritos eternos, com certeza. Já erramos muito também. Então, eu tenho tentado, nesses momentos, especialmente quando nos incomoda, especialmente quando traz algum incômodo, traz alguma situação desagradável na nossa vida, pensar assim: eu não posso exigir virtude da pessoa que ainda não tem aquela virtude.
Então, como eu vou exigir um comportamento virtuoso se aquela pessoa ainda não conseguiu conquistar aquela virtude? Um dia vai conquistar, com certeza. Todos nós vamos ter todas as virtudes. Nós vamos nos transformar em espíritos perfeitos, mas é passo a passo. Por isso a mensagem nos traz a reflexão, aceitar e compreender. É lógico que a gente aprende no Evangelho, né, amar os inimigos, e o amar os inimigos não é colocar dentro da nossa casa e ter o mesmo afeto, mas é procurar não tacar pedra, é procurar não desejar o mal, é procurar estender a mão no momento que aquela pessoa que nos fez mal esteja precisando de ajuda. Porque com certeza o maior ajudado nessa hora vamos ser nós, porque vamos ter conquistado mais uma virtudezinha, subimos mais um degrau, que é estender a mão para quem nos fez mal, e isso é muito difícil. Então, meus irmãos, que a gente possa levar um pouco dessa mensagem para o nosso dia a dia, com as nossas dificuldades, para que a gente possa, a cada dia, melhorar um pouquinho, e quando retornarmos à pátria espiritual, pudermos olhar para trás e pensar, poderia ter melhorado mais, mas fiz alguma coisa, me esforcei pelo menos um pouco, para que eu retornasse com algumas virtudes que eu ainda não tinha. Vamos agora, meus irmãos, elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e vamos agradecer ao Pai, mais uma vez, por esse dia que tivemos, com alegria ou com tristeza, com dificuldade, ou com momentos felizes. Cada dia é uma oportunidade sagrada que Deus nos oferece. Estamos aqui na casa de Deus, nessa escola em que aprendemos os ensinamentos de Jesus e as leis de Deus, e nesse pronto-socorro de almas, onde estamos recebendo, cada um de nós, o tratamento dos nossos corpos e da nossa alma, porque somos muito mais enfermos da alma do que do corpo. Obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado, Jesus, Mestre querido. Obrigado, Padre Germano, por estar conosco mais uma vez. E obrigado a toda a legião de trabalhadores espirituais dessa casa, que nós ainda não enxergamos com os olhos da carne, mas que se dedicam com todo amor e carinho a todos nós, sejamos encarnados ou desencarnados, e pedir essa legião de amigos espirituais que possam envolver, intuir e inspirar o nosso querido irmão Jonatas, que fará uso da palavra essa noite, para que ele possa trazer a cada um de nós aquela mensagem, aquela reflexão que nós precisamos ouvir e aprender. E assim, Pai, agradecidos, pedimos a permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite. Graças a Deus, em nome de Deus nosso Pai, está iniciada a nossa reunião, e agradecer mais uma vez o nosso querido irmão Jonatas, que já é um membro da nossa casa, né? Já é da família Aprendizes do Bem. Mas muito obrigado, meu irmão, mais uma vez, por estar aqui conosco, dividindo o seu tempo e um pouco do que aprendeu para dividir com a gente aí, passar essa mensagem. Bom, deu até umas 10 para 9. Coitados. Queridos amigos e irmãos, que a paz do nosso Divino Mestre permaneça em nossos corações, para que cada um de nós possamos vir a desempenhar as nossas funções. E eu bato sempre nessa tecla, todas as vezes que vocês me ouvirem, vocês vão ver eu batendo nessa tecla, que a minha é muito mais fácil, porque eu só falo. Deus nos deu aparelho vocal para falar, eu só aproveito isso, falo, porque eu falo o que vocês estão emitindo para que eu possa falar. Quer dizer, eu fico até com pena de vocês, porque além de vocês emitirem, ainda vão ter que me ouvir até 10 para as 9, culpa dele. Então, para mim é fácil. Ah, pode falar, mas eu falo, vou falando, vocês vão falando e eu vou falando. Porque se eu não receber, eu passo a palavra para ele e encerro. Porque nada é nosso. É bom que a gente comece a perceber, ué, esse companheiro vem para cá para desvalorizar a cada um de nós? Não, eu não estou desvalorizando. Eu só estou querendo criar esta consciência em nós que tudo que nos chega às mãos ainda não é nosso.
casa não é nossa, o corpo não é nosso, a inteligência, nada disso ainda é conquista. Perceba bem que eu estou batendo nessa tecla. Ainda não é conquista. Óbvio que um dia vai ser nosso, mas por enquanto. É por isso que eu fico tranquilo aqui na frente, sossegado, sem problema algum. Ainda mais pertencendo à casa, né? E aí sim fica mais fácil, que eu posso errar e vocês no máximo vão dizer, não é assim não. Pronto. E a nossa proposta de hoje, mas antes disso, queira receber o abraço da nossa casa, a Casa Espírita Humberto de Campos, que fica na Rua da Ametista 178. O dia que vocês se perderem lá por Rocha Miranda, Turiaçu, vá conhecê-la. E a nossa proposta de hoje é para falar sobre o capítulo 17 do Evangelho, lição 8, o homem de bem. Mas eu gostaria de começar esse nosso bate-papo com uma pergunta. Nós somos homem de bem? Olha, eu percebi que quando eu falei homem de bem, as mulheres ficaram quietinhas, porque, opa, tô na boa. Não. Quando eu falo homens de bem, são seres humanos, homem e mulher do bem. E aí repito a pergunta, nós somos homem de bem? Eu pago meus impostos. Eu não jogo pedra à toa na casa do vizinho. Eu não fico brigando na rua. Se o cara me pede passagem no trânsito, eu dou. Se alguém fala, eu calo a boca. Olha, tudo isso é mentira, hein? Não, eu não faço isso. O que eu estou querendo dizer é que para a gente se situar na realidade, se somos ou não o homem de bem. E no final, a gente vai responder. Mas eu queria, antes de tentar caracterizar esse homem de bem, eu queria fazer uma divisão, porque isso vai nos ajudar a entender melhor. O homem de bem, segundo o mundo, e homem de bem, segundo a concepção divina. Então, para que vocês não fiquem tristes, todos nós que estamos aqui, segundo a concepção humana, podem sorrir. Nós somos homens de bem. Pagamos os nossos impostos, brigamos de vez em quando, não é sempre, brigamos de vez em quando. Quando o vizinho é chato, a gente xinga ele, mas é só de vez em quando. Perceba bem, não tem nada fisicamente que esteja dizendo, esse cara não vale nada. Não, não tem. Graças a Deus não tem. Mas isso é segundo a concepção humana. E o que a gente precisa fazer é essa diferença ficar muito mais clara do que a gente possa imaginar. Por que eu estou dizendo que essa diferença tem que ficar muito mais clara do que a gente possa imaginar? Vocês frequentam a reunião mediúnicas. E eu tenho certeza que aqui, como acontece em nossa casa, manifestam-se companheiros, tal como nós, sem nenhuma agressividade à sociedade. E quando eles chegam à espiritualidade, eles se acham no direito de ter, porque eu sou homem de bem. Homem de bem em relação a quê? Em relação ao mundo ou em relação a Deus? Ao mundo. Então eu estou dizendo isso para que a gente comece a se preparar. Não que ninguém vai desencarnar aqui dentro, não. Fique tranquilo. Um dia vai acontecer. Mas que a gente não entre com essa pompa toda na espiritualidade. Não, porque eu era espírita. Eu frequentava Centro Espírita Aprendiz do Bem. Eu frequentava a União Espírita Humberto de Campos. Cadê o que eu mereço? Cadê? Então, essa concepção de homem de bem precisa estar pautada na concepção divina. Porque as nossas visões são umas e a visão divina é outra completamente.
Mas não fiquem tristes, porque eu já falei que cada um de nós somos homens de bem, segundo o mundo. Então vamos entender como é que é ser homem de bem segundo a concepção divina, porque essa é a nossa meta, essa é a nossa tendência. E para que a gente comece a perceber dentro da concepção divina o que seja o homem de bem, que tal a gente começar pensando que o homem de bem, vide Santo Agostinho, costuma, no final do dia, quando vai dormir, pensar no dia todo. O que eu fiz durante esse dia? Pelo amor de Deus, eu não quero saber. Eu nem penso durante a noite parar de dizer assim, o que eu fiz durante o dia? Eu não faço isso. Porque eu tenho medo. Por quê? Porque eu já sei o que eu fiz e o que não devia fazer. Mas uma das características do homem de bem não é ter medo do erro que ele fez. É ter consciência do erro que fez, para que no outro dia eu não posso fazer isso outra vez. E a gente tem visto que o nosso dia a dia da nossa existência é uma boa parte das vezes repetir os mesmos erros. A gente ainda não consegue. Não, isso eu já fiz, não faço mais. Por quê? Porque, na realidade, não é coisa fácil. Não pensem que ser isso, que fazer isso é uma coisa fácil. Eu, outro dia, li, quem foi como é o nome dele? É um neurocientista, Sérgio de alguma coisa, um doutor, Sérgio de alguma coisa, e que ele falava a respeito da dificuldade que a gente tem de vencer o mal. Que ele dizia, e eu, analisando, eu gostei dessa ideia, até porque me protege, né? É de que essa dificuldade é uma dificuldade também física. Porque nós sabemos que o cérebro humano, dizia ele usa a maior parte, a maior quantidade de energia gerada pelo nosso corpo é utilizado pela nossa mente, pelo nosso cérebro. E, sabiamente, o que faz o cérebro para economizar energia? Ele cria caminhos fáceis para que ele não gaste mais energia para criar uma solução que ele já tem. Só que, lamentavelmente, as nossas soluções, quais são? Não são boas. Querem ver um exemplo? A minha solução, que é muito mais rápido, o meu cérebro nem para pensar, ele faz imediatamente. Não me ofenda. Porque eu já sei o que eu vou fazer quando ele me ofender. Meu cérebro não vai gastar energia para saber o que eu tenho que fazer quando ele me ofender. Quando você está em casa e que esposa, filho, neto fala alguma coisa, você já sabe o que vai fazer. E o cérebro usa esse caminho para economizar energia. E aí é que está a dificuldade. A gente vai ter que aprender um outro caminho. É por isso que não é tão fácil você calar a boca diante de alguém que está falando. Por isso que não é tão fácil você reclamar de alguma coisa que aquilo não te agrada. Porque nós sempre fomos assim. Me desagradou, eu grito. E eu tenho que aprender esse novo caminho. Me desagradou? Respiro. Não vou falar, já falei. Aí é que está a dificuldade. Mas veio o mestre, já há 2000 anos falando isso e a gente ainda não decorou. O que ele diz a respeito disso? Ora,
Ora, não tem outro jeito. Não tem outro jeito para que a gente aprenda esse novo caminho. É parar e pensar de que hoje a gente tem uma nova proposta. E essa nova proposta está nos indicando a quê? A calar a boca. Esse caminho é o caminho que o homem de bem já consegue perceber. Nós podemos, durante a noite, fazer essa análise e perceber, eu errei ali. Então, no outro dia, a gente se proponha a esse daqui, pelo menos, não fazer. E parece pouco, né, gente? Mas não é não. Ai, meu Deus do céu, quem dera que eu conseguisse. Já pensou se a cada dia do ano a gente deixasse de errar uma coisa que errou no dia anterior? Vocês já pararam para pensar que maravilha seria a gente sair daqui do mundo com 365 erros a menos? Porque é 365 anos. Se eu tomar essa proposta, se eu conseguir fazer isso, imaginem só, eu sair da Terra, eu desencarnar, com 365 erros a menos. É muita coisa. E o homem de bem não tem medo de fazer essa análise. Porque ele sabe que ainda é falível. A outra coisa é que ele deposita fé em Deus. É aquilo que nós falávamos ainda há pouco, de que nós ainda não possuímos. O que chega às nossas mãos hoje ainda é por graça divina, por misericórdia do Pai, que nos faculta tudo isso com a finalidade de que nós venhamos um dia conseguir. Mas hoje, não. Hoje, ainda não. E isso não é subestimar-se. A prova disso, e eu gosto muito do Paulo, é exatamente isso. Eu, sinceramente, de tudo que eu li, eu ainda não consegui ninguém que fosse capaz de ter essa definição do que ele era capaz e do que o que ele fazia era pelo Cristo. Paulo. Ninguém pode considerar Paulo como um indivíduo pessimista, como um indivíduo que achava que não podia. Agora, ele colocava tudo que ele tinha, tudo que ele podia na mão do Cristo. E é essa certeza que vai fazer com que a gente possa conseguir. Ah, não, mas eu acredito em Deus. Não fique chateado comigo, não. Será que acredita? Será que realmente nós acreditamos em Deus? Ou a gente está buscando esse acreditar? É fácil. Eu vou fazer uma pergunta a você, mas serve para todo mundo. A espiritualidade está pedindo você largar tudo que você tem agora. Topa? Ninguém vai. Ué, mas não topa? Ninguém vai. Quem é que topa? Eu não topo. Eu vou dizer logo, vem cá, não posso ficar nem um pouquinho, não? É esse confiar que está faltando a cada um de nós. E volta Paulo. Você já pensou, você está andando pelo deserto, fica cego, não sei o quê, e aparece alguém, o que você quer que eu faça? Vá para Damasco e aguarde lá que vai vir ordem. O que é isso, cara? Manda o outro ir para Damasco e aguardar que viria indicação ao que fazer. E o cara fica lá 3 noites e 3 dias cego, aguardando até Ananias chegar. Você faz isso? Gente, isso é confiar.
É esse confiar que está faltando a cada um de nós. Ué, mas como é que faz isso? Compra-se. Eu queria confiar. Eu também queria. Todos nós queríamos. Agora, nós estamos exercitando. Nós estamos tentando fazer no sentido de que esta confiança aumente. A gente está passando pela rua. Uma rua um pouco deserta, coisa e tal, tem um cara caído. A gente para ajudar ou fica com medo do assalto? Eu sei, gente. Eu sei que... Cara, mas ali eu vou ser assaltado. E aí? E daí? Eu não pense que eu faço não, gente. Eu só estou... Porque eu costumo dizer o seguinte, que dentro da casa espírita, a gente se propõe a falar, não é o do que a gente faz, é o do que a gente deveria fazer. E o que deveria fazer? Não era parar mesmo naquela rua escura, correndo o risco de assalto e socorrer o cara? Isso é confiar. Porque era assim que Paulo fazia. Ele entrava numa cidade e ia para a sinagoga. Se ele iria receber pedrada, se ele ia ficar preso, ele não estava preocupado com isso. Ele estava preocupado em cumprir o mandado que ele já tinha percebido. Ele já confiava em Jesus a esse nível. Então não importa, eu vou fazer. E é esse confiar que a gente precisa. E a gente só consegue no exercício. Não tem jeito, gente. Porque se vendesse, eu tenho certeza que o cara que vendesse ia ficar rico. Porque todo mundo ia comprar fé. Mas não vende. É conquista. E toda e qualquer conquista só vem através do exercício. Não tem outro jeito. Então a gente precisa, em nosso dia a dia, exercitar tudo que for possível para que essa fé aumente. Porque isso é uma das características do homem de bem. Ele tem fé no futuro. Tanto ele tem fé no futuro que ele dá menor valor às coisas físicas. Não é correto isso, gente. Se eu confio no que pode acontecer, se eu confio nesse futuro que vai chegar, vocês concordam que eu vou dar menor valor às coisas que eu estou aqui e agora? Sim. Gente, preste bem atenção. Eu não falei não dar valor. Eu falei dar menor valor. Porque é isso que a coisa tem que ser vista. Alguém tem dúvida que todos nós somos espíritos imortais que passamos por experiências físicas? Não, ninguém tem dúvida disso que está aqui dentro. Se nós somos espíritos imortais que passamos por experiências físicas, já está dizendo, gente, que essa experiência é passageira. Por que eu tenho que me matar então pelo mundo? Não tenho que me matar pelo mundo. Eu não estou dizendo para que ninguém dê valor. Eu não estou dizendo para que ninguém procure. Não, vamos procurar sim. Porque já diz lá, se eu não me engano, no capítulo 14, Homem do Mundo, em que o companheiro diz: não estamos querendo que vocês vivam de maneira diferente ao homem de vossa época. Mas, e esse mais é que me assusta, ele não está querendo que eu viva diferente do homem da minha época. Mas que eu não esqueça que eu sou um espírito imortal. Então, esse valor excessivo é que cria a maior dificuldade. E a gente erra numa coisa, porque muitos de nós está pensando que esse futuro é após o desencarne. Não é, gente, é futuro agora. Porque daqui a um segundo é futuro, ou não é?
E quando eu acredito nesse futuro, eu começo a perceber de que esse envolvimento que eu tenho no mundo me cria os maiores transtornos que nós hoje passamos. Qual é a doença do século hoje? Qual é a doença do século hoje? Ansiedade. Que é resultado desta ansiedade. Gente, e o que é ansiedade? Não é eu estar envolvido com o que vai acontecer daqui a pouco? Se eu confio no futuro, e quando eu falo que eu confio no futuro, eu estou dizendo que eu confio nas mãos divinas, o meu futuro, eu não tenho que ter medo. Não tenho que ter medo. Não era assim que Paulo fazia? Não, Paulo, não vá a Jerusalém, não vá a Roma, que vão te prender. E aí? E aí? Diz ele, eles podem criar todo e qualquer sofrimento para mim, mas me matar e fazer com que eu negue o Cristo, nunca. Então, se a gente começar a perceber de que essa proposta de bem já é para agora, e a gente imagina, não, eu estou tentando aqui porque amanhã quando eu desencarnar, que amanhã quando eu desencarnar, gente, eu tenho que ser feliz agora. Agora que é a hora de ser feliz. Sabe por quê? É coisa simples de perceber. O que é a morte? Deixar tudo que tem e levar tudo que é. Desencarna infeliz para ver se você vai encarnar e acordou e está feliz. Vai. Não, você só vai acordar feliz se você desencarnar feliz, cara. Ou tem algum mistério com isso? Então a hora é agora. Eu preciso ser feliz agora. Deus me faculta esta possibilidade de felicidade agora. Ué, mas ser feliz? Mas Jesus não dizia que a felicidade não é desse mundo? Sim, Jesus falava que a felicidade não era desse mundo. E a gente entende perfeitamente que essa minha felicidade aqui e agora não é a felicidade plena. Marcar pra gente, ajuda, Berta, não ajuda? Ajuda. E aí pronto, é isso que a gente tem que fazer. Mas para que a gente consiga fazer isso, eu preciso confiar nesse futuro. Eu preciso acreditar mais, um pouco mais. Nós não estamos órfãos. A gente está vendo o mundo de um modo geral, vamos falar só do Rio de Janeiro, com medo de tudo, gente. Eu não estou dizendo para que a gente não seja precavido. Precaução é uma coisa, medo é outra. Medo é falta de confiança. O que pode pior me acontecer? Perder o corpo físico. Mais do que isso não pode. Ou pode? Não pode. E se eu tenho essa consciência, tudo isso se torna um pouco mais a menos. Então eu vou conseguir sorrir um pouco mais. Porque esse meu sorrir um pouco mais é o que eu preciso para ajudar aquele que está do meu lado. Você já tentaram ajudar alguém, mas naquele dia que você está muito invocado, mas está invocado mesmo? Já tentaram? Tente um dia. Porque você vai perceber que a pessoa só vai aceitar a ajuda porque está muito necessitada, porque senão não ajuda, não recebe não. Mas então é por isso que eu preciso, de alguma forma, perceber esse futuro de outra maneira. Além disso, o homem de bem, ele sabe que tudo que chega até ele, todas as vicissitudes, todas as dificuldades, faz parte das nossas necessidades evolutivas. Não é culpa de ninguém. Não é culpa divina. Não.
é resultado da lei de causa e efeito. E aqueles que são casados, têm filhos, botam logo, a culpa foi sua. Não foi culpa sua. Porque se a minha esposa tem alguma coisa que me desagrada muito, não deixa ela ver esse negócio não, hein? Não deixa ela ver essa palestra não. Se a minha esposa tem alguma coisa que me desagrada muito, pode ter certeza que isso que me desagrada muito nela, eu ajudei a formar. Eu ajudei a formar. Então pare de reclamar do marido, pare de reclamar do filho, pare de reclamar da esposa, porque a gente tem participação. As coisas acontecem porque precisam acontecer. Essas vicissitudes são resultado da lei de causa e efeito. E o homem de bem sabe perfeitamente que todas essas vicissitudes têm uma razão de ser. Gente, é que a gente não tem olhos para ver. Mas se a gente conseguisse ver a quantidade de filtros que as dificuldades passam até chegar a nós, a gente ia ficar horrorizado. Porque a dificuldade vem em nossa direção, aí vem o guia espiritual, mas tudo isso, tira um pouquinho. Aí vem, e vai, chega um negócio pra gente pequenininho, a gente reclama que está sozinho no mundo e ninguém me ajuda. É isso que acontece, por quê? Porque a gente não consegue perceber que essas dificuldades é aquilo que a gente precisa para caminhar. Dificuldade é alavanca amorosa divina para a nossa caminhada. E o homem de bem consegue perceber isso. Tem mais, ele sacrifica os seus interesses em prol do outro. Você já pararam para pensar como isso é difícil? Basta que veja a fila de um supermercado quando vai abrir. O pessoal quer entrar primeiro porque o negócio está lá, não é grátis, você vai entrar, você vai pagar. Não, mas é que pode acabar. Mas o homem de bem não abre mão do que tem ao interesse do outro? Você está querendo ser homem de bem ou não? Você está querendo homem de bem? Então vamos tentar agir o homem de bem. Quer entrar? Entre. Mas vai chegar lá, vai acabar. Não tem problema, pelo menos alguém vai pegar. A coisa é simples assim, embora a gente não faça. A gente não faz. Mas o homem de bem tem isso em sua meta de vida. É abrir mão pelo outro. E o que a gente tem visto hoje particularmente, é exatamente isso. E mais, quando ele abre mão, isso na realidade lhe dá satisfação, lhe dá prazer pelo bem que se faz. Emmanuel diz, como é bom ser bom, porque na realidade esse bem lhe dá satisfação. E não, a gente fica brigando, gente, por coisas tão pequenas, que se você conseguisse sair fora e olhar, dizer, meu Deus do céu, não vale a pena. Não vale a pena o que nós temos discutido, brigado, não vale a pena. A gente precisa botar escrito em qualquer lugar da nossa casa que a gente ande lá: eu não quero ter razão, eu quero ser feliz. Pronto. Para que ter razão? Só para me dizer, viu, você errou. E aí? E aí, o que eu ganho com isso? Não, você errou e eu ganhei alguma coisa com isso? Você é feliz. Você é feliz. E o que a gente percebe hoje em nosso dia a dia, andando aí pelo dia a dia? Esse tipo de coisa. As pessoas discutindo, brigando, xingando.
por nada. Por nada. Ah, não, mas as pessoas não. Não estou falando das pessoas da rua, não, gente. Eu estou falando da gente de dentro da casa. Eu estou falando das nossas famílias, de nós vivendo em casa. Quem é que nunca brigou por um chinelo que estava no meio do caminho errado? Todo mundo já brigou. Pô, já deixou o chinelo outra vez aí? Tá, deixei aí. Eu sei que é errado, tá, é errado. Mas eu esqueci, ou sei lá, alguma coisa aconteceu. Isso é motivo de briga? Não é motivo de briga, gente. Não é motivo de briga. Não, mas não é só as mulheres que brigam, não. Pô, você já comprou isso outra vez? E qual o problema? Ela deu vontade de comprar outra vez, e daí? E daí? Qual o problema? Qual o problema de eu comprei outra? Qual o problema? Quem é que desencarnou por causa disso? Alguém ficou mais pobre por causa disso? Percebe que a gente procura, a gente fica procurando onde é que está. Para quê? Para brigar. Isso não pode ser posição do homem de bem. Isso não é caminho para se conseguir o homem de bem. Porque ele é tolerante. Ele é tolerante. O homem de bem, você já viu, por um acaso, imaginou um homem de bem com preconceitos? Não pode ter preconceitos. E qual o problema se eu sou preto, branco, bonito, gordo, magro? Qual o problema? Gente, eu preciso ter esta certeza, que vocês que fiquem com inveja, eu sou único. Já pensou que privilégio é esse, cara? Eu sou único. Vocês não vão encontrar em lugar nenhum no mundo eu. Não vão encontrar. Podem procurar à vontade. Não vão encontrar. Eu sou único. Gente, isso é muita coisa. Mas se nós somos únicos, por que eu vou ter preconceito? Se eu sei que não tem ninguém igual a mim. É isso que o homem de bem vê. Ele não quer saber se é gordo, magro, feio, bonito. Ele não quer saber. Não quer saber. Porque ele tem outras propostas a ver. Ele não alimenta rancor, não alimenta raiva, não alimenta inveja. E vocês já pensaram como é bom ser um homem de bem? Olha, você não ter rancor, você não ter raiva, você não ter inveja, você não ter ciúme, esse cara é feliz. Percebem o que a gente perde por não ser um homem de bem? Em a maioria absoluta da dissolução de casamento, parte do quê? Do ciúme, da inveja. Olha o que nós poderíamos ir nos livrando se a coisa acontecesse dessa forma. É isso que a gente precisa. Ele reconhece as suas limitações. Ele sabe até onde ele pode. Ele sabe até onde ele é capaz. Não foi isso que a preparação falou ainda há pouco? E por ele saber até onde ele é capaz, ele consegue perceber também que os outros têm as suas limitações. Então por que vocês vão exigir de mim educação se eu sou um cara mal educado? Gente, eu sou mal educado ainda, e aí? Qual é o problema? Sou mal educado ainda. Sei que um dia não vou ser, mas hoje eu sou. E você que não é, tem que me aceitar eu sendo. Isso é não ter preconceito. Percebe como é que a coisa vai se fechando para nos facilitar, na realidade, viver. E aí, como o nosso tempo está acabando, eu preciso voltar à primeira pergunta que eu falei que ia responder a vocês. Nós somos homens de bem? Não. Lamentavelmente, não fiquem chateados comigo. Segundo a lei divina, não. Nós não somos homens de bem. Graças a Deus a gente tem
Um ladozinho, né? Segundo a sociedade, pô, que bom. Mas diante de Deus, não. Diante de Deus, nós não somos homem de bem. Então, eu particularmente estou frito. O que eu faço? O que eu faço? Não sou homem de bem? Reconheço as minhas limitações? E aí? E aí, gente? Vou pegar a cola dela. Ora. Pede ajuda. Reconheça-se falível. Reconheça-se falível. Porque todas as vezes que honestamente nós nos reconhecemos falíveis, a espiritualidade nos abraça. E é exatamente este abraço que vai fazer com que eu comece a perceber as coisas de uma forma diferente. Mas também não fiquem tristes, gente, pelo amor de Deus. Porque na realidade, se nós não somos homem de bem, segundo a concepção divina, graças a Deus, nós já estamos procurando. Um pouquinho de flores, né? É por isso que nós estamos aqui. A nossa estada aqui já nos indica que pelo menos em nós já existe esta vontade. Poderia estar tomando chopinho agora, não podia? Chegamos do trabalho, vamos bater um papinho, tomar um chopinho, jogar uma conversa fora, falar mal da vida dos outros, não é isso? Não. Não. Graças a Deus, nós já estamos aqui. Então, se nós falamos a respeito das características do homem de bem, temos a certeza absoluta que nós não falamos tudo. Porque o homem de bem é muito mais do que isso. Agora, se nós colocarmos tudo isso em meta e realmente lutarmos por conseguir tudo isso, podem ter certeza, estamos no caminho. E esse caminho é que a cada um de nós vai ser fabuloso. Porque dizia o Pai João de Aruanda: não cobre dos outros, nem de você, aquilo que nem Deus ainda cobra. Então, gente, se a gente sair daqui, do mundo físico, melhores, que bom. Muita paz. É um esforço diário, é matar um leão por dia, né? E o leão está dentro de nós, né? Bom, meus irmãos, então vamos passar para a segunda parte. Aos irmãos que vão assistir a nossa palestra, que a paz de Deus permaneça nos corações e nos lares.